O futebol mudou pra caramba, né? Desde lá da Venezuela. Lá da Venezuela, maluco. Como é que foi lá na Venezuela? Ó, não precisa falar nada comprometedor. Mas como é que foi a tua passagem pela Venezuela rapidinho como atleta? Porque é legal a gente falar, né? Pô, tu jogou na Venezuela há muito tempão, não foi? Não, joguei 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho? Logo depois eu fui pra África, cara. Eu andei por cada buraco aí que vocês nem imaginam. Na tua capivara aqui, só te falar, você ficou 10 anos na Venezuela. Não. Eu joguei na Venezuela em 81. Antigamente tinham 3 grandes empresários, né? Elias Acu, Figuer e Zé da Gama. Figa eu conheci. Não, o Elias... Nem escutou falar desses outros? Não, Os outros dois eu não conheço. O Elias Acu, depois eu conversei com ele, porque ele levou uma seleção para jogar foi até como seleção brasileira. O Luxemburgo não quis ir, porque não quis fazer os amistosos na China, Macau e Tailândia. Eram 3 torneios como seleção brasileira. Eu fui treinador. E foi o Elias Acu e o Avelange que fizeram essa excursão. Mas esse Zacu era muito conhecido. Pô, não tive não. Conhecer ele. Eu sempre escutei falar. Não, tem muito peso no mercado, mundo árabe, enfim. E tinha o Zé da Gama, que era um português de muitos anos aqui, e ele me levou para Venezuela, para jogar aquela Libertadores de 81 que o Flamengo venceu. Qual era o teu grupo? Era nós, né, Português e Mérida, Peñarol e Bela Vista. É porque o Peñarol fazia frente na América do Sul. Porra, cara, o Peñarol, cara, eu nunca pensei que eu fosse jogar com o Mazur Kiev, contra Mazur Kiev. Ele era meu botão, velho. Quando eu olhei, ele tava lá no outro gol lá. Ele não acredito, cara. Pô, não, mas o time dele... Lembra que houve um mundialito? Você não vai lembrar que tu era menino, mas lembra um mundialito? Porra. Que Fudeu. O Uruguai foi campeão do mundialito aquilo foi 81, eu acho que 80, sei lá. Ele foi campeão num mundialito desse aí. Era um campeonato curto que fizeram. Pô, e o time do Peñarol era a base da seleção uruguaia. Aí era Rubens Paz, era o Gutierrez, era o Diogo. Porra, os caras aí, Fernando Moreno. Porra, meu irmão. Time bom pra caralho. Porra, um filme de terror danado enfrentar os caras, velho. Porra. Aí aquele Rubens Paz jogava, velho. Pô, tinha Rubem Paz, Rubens Sousa. Rubens Sousa veio depois, né? Não, Sousa veio depois. Veio depois. Enfim, aí na Venezuela, cara, foi um lance muito legal, assim, porque para jogadores como eu, que era um jogador mediano, jogadores que eu chamo de operário da bola, era muito legal de ir, porque, assim, era um país muito rico, né? Com muito petróleo, era rico mesmo. E jogadores, assim, final de carreira. Então, naquela época que eu fui, Jairzinho foi, Valfrido, Marquinhos, são caras que jogavam todos em grandes clubes. Cafuringa, que era um atacante do Fluminense. Tava todo mundo lá. E era bom de ir, porque tu ganhava muito dinheiro. E foi uma experiência muito legal, porque eu joguei a Libertadores, fomos campeões lá, fui campeão nacional. Então, foi bem legal nessa parte financeira e também de aprendizado, de jogo, enfim. E aí, aproveitando, né, pulando um pouco aí. Fica à vontade, a Venezuela para mim serviu como um grande aprendizado e que me serve como uma avaliação pelos momentos que a gente vive no futebol. Faça isso, que é um bom ponto. Que é no futebol brasileiro. Hoje, assim, eu como até pouco tempo, 1 ano atrás, eu era presidente da Federação Nacional dos Atletas, que é a que congrega todos os sindicatos. E eu participava do arbitral da CBF, né? A FENAPAF participa e eu era o presidente e participava. E eu sempre fui contra um aumento de estrangeiros no país, o número de estrangeiros. Primeiro era 5, depois passou para 7, depois passou para 9. E eu fui voto vencido nesses dois encontros colados nos arbitrais. E por que eu sou contra? Primeiro, como presidente do sindicato, eu fico querendo preservar o mercado interno dos nossos jogadores, que a gente sabe que nem todo mundo tem calendário o ano inteiro. Né? Muitos clubes ficam aí jogando competições alternativas. Então, num aspecto de instituição, preocupação com o mercado de trabalho dos brasileiros. E o segundo, com o próprio futebol brasileiro em si. E aí que entra a Venezuela. Por quê? Naquela época que eu jogava na Venezuela, podia jogar quantos estrangeiros quisesse. O meu time tinha 5 venezuelanos, os 5 da seleção venezuelana. O principal jogador da Venezuela era um jogador chamado Etinaus, um argentino, naturalizado, venezuelano. O filho dele depois até jogou pela seleção venezuelana também, mais recentemente. E o resto era tudo estrangeiro. Uruguai, Paraguai, brasileiro, e tinha de tudo lá.
E o nosso time era muito bom, porque era um país que o futebol não era expoente, nunca foi, a Venezuela nunca foi, né? Lá era o beisebol, corrida de cachorro, estava na frente, e ciclismo. E o futebol vinha em quarto. Mas era muito bom de jogar lá pelo dinheiro. Então tinha muito estrangeiro lá jogando. Então, fazendo uma comparação com o momento atual, o que acontece? Os venezuelanos, a seleção só tomava de 10. Tu não via um venezuelano jogando no mundo. Tu não via no canto nenhum. Era a chacota do futebol sul-americano, era a Venezuela. Muito bem. Passa o tempo, veio o Chaves, veio o Maduro, fizeram o que fizeram no país, estragaram, o país é uma miséria total. E a gente subentende que hoje não tem mais contratação, nem do Alfredo, nem do Fernando, nem do Cafuringa, nem de ninguém, nem do Jairzinho. Porque o país para viver não tem mais dinheiro lá. Ou se tem, está canalizado para outras coisas, mas não para o futebol. E isso fez com... O que aconteceu com isso? Os nativos, os venezuelanos, passaram a ter chance de jogar. Porque eu já não estava mais lá, já não estava você, já não estava um outro. Eles começaram a ter chance e o futebol da Venezuela cresceu. Não é nenhum expoente, mas se você analisar hoje, comparando como antigamente, tu vai ver. A Venezuela já faz jogo duro com algumas seleções. Você tem... Ganhou da Argentina, se eu não me engano. Sim, eu acho que ganhou de 1-0. Ganhou de 2-1 lá na Venezuela. Então, isso, naquela altura, era impossível. Chance 1000 que não acontecia. E aí você vê hoje venezuelanos espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro jogando e com qualidade. E isso, eu entendo que o Brasil está exatamente na contramão. Nós estamos tirando o nosso mercado interno para o mercado externo e a nossa produção vai ficar prejudicada. E essa conta vai chegar. Eu falei isso no Arbitral Paginaldo. Essa conta para o Brasil vai chegar. A gente está descaracterizando. A gente não tem muitos jogadores que não são mais aproveitados no Brasil. Você mesmo deve ter uma experiência grande com isso. Um monte de garoto que sai, tu não sabe nem quem são. Então, assim, nós perdemos a nossa identidade, no meu modo de ver. Cara, acho uma heresia, uma agressão você permitir estrangeiro na série C e D, principalmente na série D e na base. Eu acho que não deveria ser proibido. O cara que joga uma série D de dado, ele agradece aos céus todos os dias, porque acaba o estadual. Se você não tiver nenhum desses clubes aqui que vai jogar uma série D, e se você não tiver se destacado um pouco para achar um espaço num clube da B ou de uma A, que é muito menor a chance, você está desempregado o resto do ano. Então, a série D é onde está concentrado aqueles jogadores que conseguiram sobreviver dos estaduais e estão esticando. Aí você vai lá, permite a contratação de estrangeiros. Só que, porra, se você traz o Arrascaeta, o Gustavo, o De La Cruz, você traz caras nesse nível, pô, tá legal. Pô, irmão, mas tem caras aqui que jogam que na minha pelada ia esperar, parceiro. Entende? Então, eu acho que a gente está na contramão. Isso está sendo ruim para o mercado, para o Brasil como futebol. Como negócio, não, está muito bom. Mas para o nosso futebol, a gente está indo na contramão. Também são 9 jogadores que podem ser contratados. E escuta aí, que daqui a pouco vai virar 11. Cara, se você pegar a Itália já está questionando essa questão dos estrangeiros lá. A Itália não ganha mais nada. Ela não vai à Copa do Mundo quanto tempo? Um dos principais jogadores italianos era o Jorginho, esse que está para vir para o Flamengo. Tem alguma coisa errada, porra. Então, as equipes já estão questionando. Isso é muito bom, no meu modo de ver. Tudo que eu estou falando aqui não significa que é a mais pura verdade. Estou falando o meu entendimento. É muito para se pensar. Então, assim, cara... Bem coerente. Então, claro. Se você para e pensa que na Europa era tudo cintura dura, né, como falava antigamente, e você teve a oportunidade de jogar lá, como eu tive, joguei em Portugal, fui campeão em Portugal... Pô, os caras tinham uma certa qualidade? Tinha uma certa qualidade. Mas não tinha abundância de reposição como a gente tem aqui. Não. Se tu for ali na rua agora, sacudir um pé de árvore ali, vai cair uns 10 moleque bom. Jogar a bola pra cima em qualquer lugar tem um... Então, assim, e a gente tá perdendo isso. E a gente tá enchendo de estrangeiros. Aquele menino da favela que começou no sub-13, do 11, 12, aquele monte de sub que tem lá, quando ele bate em cima, ele tá concorrendo com 9 caras a mais. Então, assim, você vê um time do Flamengo jogando
outro dia, se eu não me engano, salvo engano, posso estar equivocado, me perdoe se eu estiver errado. Tinha, se eu não me engano, 6 estrangeiros jogando. Eu já vi um Chelsea Real Madrid que não tinha um inglês jogando no Chelsea. Então, assim, como é que é isso, cara? Tá certo a globalização, a abertura das fronteiras, tudo aquilo que aconteceu, mas, porra, como é que é? Tem que ter um limite. Tem que ter uma coerência. Sim. Tem que ter uma coerência. Os clubes agora, a comissão de clubes da CBF, houve uma proposta para diminuir para 3, que eles iam analisar lá, não sei como 3 é que ficou. 3 estrangeiros? 3 ou 3, eu acho que foi 3, não sei se 5 ou 3, mas houve uma proposta de modificação. Então, assim, não sei se foi à frente isso. Então, assim, eu acho que isso tem que se refletir, cara, porque comercialmente está sendo muito bom e é justo. Todo mundo que está envolvido nisso, ninguém está cometendo erro nenhum. É um mercado que está aí. Só que a gente, como esportista, vivendo tantos anos no futebol, desde 11 anos, você também, todos nós vivendo, a gente se preocupa. Eu vejo com preocupação o futuro do Brasil, como equipe, como própria seleção. Então, assim, foi muito bom para a Europa. Se você pegar os times da Europa, as seleções da Europa, cresceram, mas vê quantos imigrantes tem jogando lá, filhos de imigrantes. A seleção mais vencedora hoje na Europa é cheia de imigrantes, que é a França. Então, e por aí vai. E cadê o francês nato? Não, nada contra o imigrante, mas cadê o francês nato? Sim. E assim, esse negócio do africano, cara, é um negócio. Eu joguei na África 1 ano, eu joguei Copa dos Campeões Africanos, joguei uns campeonatos maneiros lá. E foi uma experiência única, né? Porque a gente só conhece a África pela escola, né? Que país que você foi jogar? Eu jogava em Moçambique. Então, porque assim, o meu sogro na época, ele tinha um projeto de implantação de agronomia e de soja lá em Maputo, que era a capital. E eu estava na Venezuela. E ele queria uma pessoa de confiança, que era a filha dele lá, regendo a coisa toda. Eu falei, porra, como é que eu vou largar aqui um contrato bom pra cara? Aí, resumindo, eu acabei indo, aí eu tinha um salário pela empresa, tinha um salário pelo governo e tinha um salário pelo clube que eu jogava. Acabou sendo melhor. Lugar que ninguém quer ir, mas em termos de dinheiro foi bom. Mas, enfim, foi uma experiência bem legal pra caramba. Rapaz, eu sempre falei, Fernando, Selva, se o continente africano tivesse o poder econômico do mundo árabe, a África ia ser uma potência no futebol. Não ia ter Brasil, não ia ter França. Não só no futebol. Cara, não lá é o berço da humanidade. Cara, é um país rico pra caramba. Fernanda, só, os caras têm uma qualidade técnica nata fantástica. Além de fisicamente eu brincava, o cara que corre de leão não vai correr atrás da bola? Então, assim, os caras eram muito bons. E você vê isso agora aí refletido em vários clubes, você várias vê seleções. Esportes Olímpicos, eles brincam lá, pô. Ainda mais de longa corrida. distância, os caras... E tu olha, os caras com deficiência de alimentação, de saúde, de moradia, meu irmão, é coisa de Deus também. Então, assim... O continente africano, cara, é muito bom jogador, muito. E você vê a França, você vê até na Alemanha, hoje você jogou na Alemanha. Sim. Porra, ter um pretinho lá era difícil, né? Muito difícil. Era complicado. Muito difícil. E hoje você vê alguns jogadores se destacando ali, também tudo imigrante. No mundo inteiro. Vê grandes jogadores aí, por exemplo, o Bellingham é o grande jogador da Inglaterra. Sim. E tem origem, né? Tem um pedaço da África dele ali. Vamos falar de tantos outros aqui, pô. Uma porrada. Da França. Um dos maiores jogadores da história da França, que é o Zidane. Argelino. Ele é argelino. Sim. Enfim, vamos falar aí. Cara, é muito. Então, assim, cara, essa questão dos estrangeiros aqui, nada contra a pessoa humana ou atleta. Sim, claro. Até muito pelo contrário. Eu falo sobre isso e a gente vai nos clubes fazer visita, né? O sindicato vai sempre nos clubes. E a gente faz questão de dizer, os caras estão protegidos pela gente aqui, o que precisar vai ter apoio, não tem diferenciação. Mas, em termos de proteção ao nosso futebol, ao futebol quantidade nacional, é muito. Eu concordo, eu acho que 9 é muita coisa. Está excessivo. Acho que 9 e 5 no campo, não é isso? 9 em termos de contratação. Não, eu acho que pode jogar... Já pode 7? Eu acho que pode jogar 7. Não tenho 100% de certeza do que eu estou falando. Nesse Carioca, o Fluminense teve 5 já jogando. Sim, mas eu acho que, se eu não me engano, o Flamengo jogou com 6 ou 7. Eu posso estar equivocado no número. Mas, enfim, cara, é desagradável você ver... Eu acho que o que mais tem é o Internacional. O Internacional teve uma época que
Tinha muito estrangeiro. Contratado ele tinha mais de 11, mas só poderia utilizar 9. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a CBF teria que rever e, junto com os clubes, analisar o quanto que isso está sendo saudável para o futebol brasileiro.